magnéticos! Seja bem-vindo a mais um episódio do Magnetiza Cast, o podcast mais atraente para falar de marketing e vendas. Eu sou a Vi Magalhães, sou jornalista, sou pós-graduada em marketing, sou especialista em marketing de conteúdo, sou professora também da graduação no curso de marketing digital e da pós-graduação em comunicação e meios de expressão corporativo. E eu sou a Sabrina Moreira, eu sou psicóloga, sou especialista em vendas. Isso quer dizer que eu faço palestras, treinamentos, mentorias que te ajudam a vender com mais humanidade, mais assertividade, boa comunicação e mais resultado. E eu também sou diretora da Escola de Líderes do IBRAXIX, que é o Instituto Brasileiro de Cidades Inteligentes. E olha só, o episódio de hoje é mais um episódio especial, tá? No último episódio, você viu que a gente entrevistou o André Gomide, né? Falamos aqui de grandes negociações de milhões, projetos grandes. E hoje a gente vai dar continuidade nessa conversa. E vamos trazer uma convidada que ela é especialista em investimentos. Então, eu sugiro que você, que quer colocar din-din no bolso, que quer ampliar aí o seu patrimônio, fique com a gente até o fim, porque a gente vai falar muito sobre isso. Tá, e é um assunto que todo mundo gosta, e não só gosta como precisa, né? Então, vamos conversar com ela. Só que antes de apresentar a nossa convidada, a gente vai ler os comentários, porque se você ainda não segue o Magnetiza Cast no YouTube, no Spotify, no Instagram, no TikTok, você está perdendo tempo. Então, por favor, se você está aqui no YouTube, se inscreva no canal. Já curta o nosso vídeo desde o comecinho, porque se você não gostar no final, você vai lá e discute. Mas eu acho que você vai gostar. Discute não. Mas curte agora, para você não esquecer. Então, vamos lá. Você leu o primeiro comentário? Vou ler o primeiro comentário e temos famosos comentando aqui. Meu Deus do céu, olha só onde está chegando o Magnetiza Cast. Temos um comentário aqui do André Diamant, queridíssimo, do Sexy Canvas. Ele falou o seguinte, me mandou uma mensagem, falou: salve, sim, tá bem enxutinho, vi vocês testando bem os formatos, achei muito enxuto. Vocês falam super bem, vocês têm uma cadência ótima, trocam bem, vocês são bonitas. Agora é começar a dar mais conteúdo e prometer logo de cara qual vai ser a transformação que esse episódio vai trazer. Mas, em geral, tá muito bom, parabéns. Poxa, Diamant, muito obrigada. Eu até contei, né, pro Diamant, quando ele comentou isso, que a gente tá com essa estratégia de fazer episódios mais curtos mesmo. Hoje, com convidados, fica mais longo, porque temos a nossa convidada que a gente quer prestigiar. Mas a ideia é justamente essa, um episódio mais enxuto, para você ficar com aquele gostinho de, puxa, queria ouvir mais delas. Então, batemos a meta. Obrigada, Diamant. Só que já prometemos a transformação, não já? Pois é. Aí, ó, já a dica do André sendo colocada em prática. Já falamos qual é a transformação que você vai ter com esse episódio. Você vai ficar rico. Isso. Você vai aprender como ficar rico. Se você vai ficar, aí é com você, meu querido. Então, é isso. E aqui eu tenho também o comentário da Renata Feldman, fundadora da Expandir Franquias e nossa amiga! Querida! A Renata trabalhou com a gente, né? Foi minha cliente também. Foi minha cliente também, foi nossa cliente, nossa colega e agora é nossa amiga querida. Saudades. E Rê, já fica o convite pro café, tá? Que a gente tem que... A Renata foi meu último aqui. Café antes da pandemia, eu já te contei isso. Você contou as histórias. Foi meu último café antes da pandemia, no dia anterior que fechou tudo. E a Renata foi a primeira cliente da minha empresa. Sério? Sério. Então, ela disse o seguinte: maravilhosas e inteligentes, conteúdo precioso demais, lisonjeada por receber de vocês. E nós, lisonjeadas por esse comentário. Obrigada, Rê. Beijão. E a Gabriela Silúzio disse: adorei o podcast, arrasaram e quero mais. Então, toma mais, Gabriela. Isso aí. Então, a Gabriela pode curtir, já que você pediu mais. E deixa mais comentário que a gente também lê aqui, hein? Aliás, você, por favor, que está nos assistindo, deixe comentário. A gente quer prestigiar vocês por estarem nos prestigiando também. E seguir as dicas também, né? Porque o pessoal tem dado umas dicas boas pra gente aqui, que a gente tá tudo colocando em prática. E estamos construindo. Então, vamos falar da nossa convidada de hoje. Ela é especialista em investimentos na XP, com mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro brasileiro. Atuou em diversos estados, incluindo Espírito Santo, São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul, mas ela atende clientes em todo o território nacional. É formada em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Espírito Santo, pós-graduada em Gestão Empresarial pela Faculdade Batista de Vitória
Vitória e possui especialização em Economia e Finanças pela Fundação Getúlio Vargas. Ela é a paz em pessoa. Ela é minha cliente querida e dedicada. Ela é Ingrid Mendonça. Seja bem-vinda, Ingrid. Bem-vinda, Ingrid. Obrigada, pessoal. Esse é um momento, né, que eu me sinto muito lisonjeada de estar aqui com vocês, né? A gente segue, eu sigo vocês, né, no podcast, tenho amizade com vocês, mas a gente fala muito pelas redes sociais. Então, hoje, personalizando aqui. Ao vivo é sempre melhor, né? Ao vivo é sempre melhor, exatamente. A gente sempre fala que o toque, né, a sensação de realmente existe, as pessoas estão aqui, né, esse calor humano, isso é incrível. E estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Acredito que a gente pode trazer aí bastante informações para enriquecer o nosso dia a dia, o dia a dia de todos que estão aqui nos acompanhando nesse momento. E sim, né, quero trazer aqui para vocês um pouquinho de como melhor investir, de como melhor entender o mercado financeiro, que muitas vezes parece que é um bicho de 7 cabeças, isso eu não quero entender. Mas a gente vai ver que é muito simples, né? É muito simples, principalmente quando a gente tem o quê? Alguém que a gente confie, que pode segurar na nossa mão e nos trazer um pouco de paz. Olha, a gente vai passar aqui nesse mar que parece muito tumultuado, né? Mas quando você passar, você vai falar assim, nossa, mas que água calma, né? Não pensei que era um pouco mais agitado, um pouco mais perigoso. Então, quando a gente tem ali alguém para nos conduzir, fica tudo um pouquinho mais fácil. E é isso que eu faço, né? Eu conduzo as pessoas a chegar no seu ponto, né, final lá, que é ter um bom investimento que realmente traga bons retornos. E eu falo assim, que eu sempre comento muito com a Vi, né, Vi? Eu não sou assessora de investimentos, eu sou o quê? Assessora de prosperidade. O que é ser assessor de prosperidade, né? Ela falou comigo, mas Ingrid, me explica melhor. Eu falei, agora eu vou te explicar melhor. Que ser assessor de prosperidade é exatamente isso. Conhecer o cliente, conhecer você, né? Que precisa chegar naquele ponto que você deseja, mas aquele ponto lá, né? Daqui 1 ano, 2 anos, 10, 20, 30 anos, não é simplesmente um retorno a mais, de 1% a mais ou a menos no seu investimento. O que você quer é o quê? É alcançar os seus sonhos, alcançar os seus desejos. E lá na frente olhar para trás e falar o seguinte, qual foi o meu legado, né? A gente viu ali o André comentando, olha, os seus 5 últimos minutos de vida, né? O que você vai fazer? Você não vai falar assim, não dá para fazer mais nada, mas dá para eu pensar e analisar qual foi o meu legado. Qual foi o livro, né, que eu deixei escrito, né, para que as outras pessoas saibam quem foi a Ingrid, quem foi a Maria, quem foi o João. Isso que eu acho que fica, né, na verdade, ali para a posteridade. E esse livro é o que a gente quer que seja melhor escrito. E a prosperidade é isso. O que eu deixei escrito? E o que eu, como assessora de prosperidade, eu quero entender as suas dores, os seus desejos, te ajudar a passar por isso. Então, olha, algo que para mim seria muito interessante é todo o meu trabalho de uma vida, ou tudo que eu estou construindo, eu quero que isso permaneça, perdure, e eu tenho sonhos, eu quero ter filhos, ou eu já tenho filhos, eu gostaria muito que eles tivessem uma condição de estudar fora, ou a minha vida foi um pouco difícil para alcançar esse patrimônio hoje de milhões, inclusive, abrindo aqui uma aspas, né, a maioria dos grandes milionários da história começaram lá de baixo, né? Se a gente for olhar ali tem até um episódio que fala os gigantes do Brasil, né? Os gigantes do mundo. E a gente vê lá grandes nomes aqui do Brasil, os grandes nomes lá de fora, que eles começaram, né? O próprio Rockefeller, né? Uma das maiores fortunas do mundo. Ele começou como, né? Ele era uma criança que tinha que ajudar a mãe a cuidar da família e o pai era uma pessoa extremamente sem nome. Sem eira e sem beira, né? Como a gente fala aqui no Brasil. E ele conseguiu construir um império, né? Na vida dele, no início da vida dele até o final. Então, é isso que que eu quero como assessora de prosperidade, é construir um império dentro do seu, né? Da sua vida, do seu coração, não só de dinheiro, mas alcancei sonhos, alcancei objetivos. E algo que uma pessoa que eu admiro muito, que é o Guilherme Benchimol, fundador da XP, ele fala assim, né? Ele tem como
uma frase que o identifica. Eu acho que até mais que o próprio nome dele, que é sonho grande, mente aberta e espírito empreendedor. Então, se nós todos pudermos ter um sonho grande, e todos nós temos um sonho grande, né? Desde criança, eu tenho um sonho de ter a bicicleta, de um dia ir para a Disney. Se eu não conquisto isso, o dia que eu tiver filhos, quando eu for levar os meus filhos para a Disney, eu estou, na verdade, realizando o meu sonho de criança, né? E quero ter um carro tal. Eu quero que todo o meu esforço de uma vida que ele perdure e tenha ali crescimento, mas que esse dinheiro, ele não seja só números. Ele venha, o quê? Ser uma base para que eu consiga alcançar uma família estruturada, uma empresa estruturada, os meus sonhos de uma viagem. Muitas vezes, um sonho simples é eu quero ter um rancho. Tem pessoas que falam assim, né? Eu gostaria de, quando eu me aposentar, eu quero ter um rancho com cavalos, eu quero simplesmente tirar leite das minhas vacas. Assim, cada um tem um sonho, né? E não se desmerece o sonho de uma criança, de uma pessoa mais idosa, de uma mulher mais vaidosa, né? Eu quero ter o rosto, né, da Angelina Jolie. Eu gostaria de chegar o mais próximo possível. E eu vou trabalhar e vou conquistar isso, porque é o meu sonho. Então, assim, como assessora de prosperidade, eu primeiro tenho que conhecer o meu cliente, entender os sonhos, entender as dores, entender o que ele está deixando de fazer para conquistar esse sonho e segurar na mão e vamos lá. Não só como rentabilizar melhor os seus investimentos. Eu quero te trazer conhecimento do mercado financeiro, conhecimento desse mar que parece tumultuado, né, tempestivo, mas você vai ver que com conhecimento, né, eu segurando na sua mão, a gente vai passo a passo, você vai dominar esse medo e você vai ver que o mercado financeiro e esse mar que parece ser um pouco tempestuoso, ele passa a ser mais leve, né? Legal que quando você fala sobre consultora de prosperidade, eu acredito que prosperidade necessariamente ela passa pelo dinheiro. Quanto dinheiro, ou seja, o sucesso necessariamente passa pelo dinheiro. Essa é uma frase que eu digo, que é uma crença que eu tenho. Quanto de dinheiro aí depende de cada pessoa, depende do sonho de cada um, como você acabou de falar. Mas para você ser próspero em todas as áreas da vida, o dinheiro vai ser um meio para te ajudar, né? Então, para você dar uma boa educação para os seus filhos, né? Uma boa escola. Infelizmente, né? O fato da gente viver no mundo capitalista, a gente não consegue nada se não for através do dinheiro. Então, se ajudar a gente a cuidar do dinheiro, com certeza vai ajudar a chegar na prosperidade em todas as áreas, né? Muito legal. Exatamente. Ingrid, bom, eu já conheço um pouquinho da Ingrid, inclusive, muito obrigada por ter vindo. A gente está muito feliz aqui de receber você. E eu, particularmente, porque, gente, eu estou conhecendo a Ingrid hoje, pessoalmente. Então, é muito bom mesmo. Mas a gente quer saber o seguinte: não sei investir, não sei por onde começar, não tenho ideia. Aquilo que falam lá no jornal, para mim, é grego. Como que é isso? Conta pra gente como que é esse início. Quero começar a investir. Como que eu dou o primeiro passo? O primeiro passo é realmente a escolha de um profissional. Que você se sinta bem, que você se identifique e você consiga se deixar à vontade, entender que ele não é alguém que vai te levar para um mau caminho, muito pelo contrário. É como você procura um especialista. Eu estou querendo emagrecer, quem eu vou procurar? Eu vou procurar um endocrinologista, eu vou procurar um nutricionista, eu vou procurar alguém que me auxilie nos meus exercícios. Então, eu vou confiar nessa pessoa, que ela vai me fazer várias perguntas. Ela não está sendo invasiva. Ela precisa me conhecer melhor para que ela possa traçar ali uma dieta, uma lista de exercícios, complementação, né? Uma suplementação e assim por diante. Então, o especialista de investimentos, ele precisa disso, né? Ele é mais um especialista. E eu falo assim que ele deveria ser um dos principais especialistas da vida das pessoas. Por quê? Você, desde criança, você é ensinado que você precisa estudar para trabalhar e com o seu dinheiro você vai alcançar os seus sonhos. E aí, você tem ali o seu primeiro salário, o seu segundo salário, você tem, às vezes, uma herança. E como que você vai cuidar daquilo? A nossa sociedade, nós aqui no Brasil, a gente tem um pouco de medo. Até onde essa pessoa vai me ajudar ou ela vai me prejudicar?
Onde está o interesse, né? Então, assim, o especialista, ele vem para te conhecer, para te direcionar e ensinar a você o dia a dia do que o mercado financeiro influencia nesse recurso que você está juntando, né? Até você conquistar o sonho A, o sonho B, o objetivo A, C, D e assim por diante. Então, o primeiro passo é uma análise, né, do perfil do cliente. Parece ser um nome, assim, muito... como no mercado financeiro, gente, cada hora é um nome mais que parece que Confuso. afasta. Confuso, parece que afasta a pessoa daquilo que ela quer. Na verdade, eu quero te conhecer, né? Quando a gente fala, eu preciso fazer uma análise do seu perfil, a gente fica com medo. Então, não, eu preciso só te conhecer um pouquinho, entender até onde, né, é o seu conhecimento atualmente, ou nenhum, ou muito conhecimento, entender os seus objetivos e apresentar para você um pouquinho do mercado financeiro. Dos investimentos, olha, você está iniciando agora, de acordo com o que a gente se conheceu, acredito que para esse primeiro recurso, o investimento mais conservador, nesse primeiro momento, vai te dar mais tranquilidade. Vamos colocar assim, primeira aula de natação, vamos colocar boia, vamos colocar, né, todos os itens de segurança, te explicar que a água não vai te afogar e eu estou aqui do seu lado. Então, você vai dar os primeiros passos. No segundo passo, eu vou estar te conhecendo melhor e vou entender até onde aquela primeira aula, né, te agrediu ou te deixou confortável. Normalmente te deixa confortável. E aí a gente vai partir para os próximos passos, né? E os próximos passos vai depender dos seus objetivos. Eu tenho 10 objetivos. Quanto mais objetivos, melhor. Acho que todos nós temos muitos objetivos, não é só rentabilizar. Eu quero ter uma pessoa de confiança que me ajude a alcançar os meus objetivos, quaisquer que sejam. E ali, você tendo uma pessoa que te apresente o mercado financeiro. Olha, semana passada, nós tivemos uma queda da taxa de juros no Brasil. Né? Nós tivemos também todo um anúncio de taxa de juros nos Estados Unidos. O dólar subiu, a bolsa. O que isso tudo tem a ver com o meu investimento? Né? Eu, para não ter problema, eu invisto na poupança. Coloco lá na poupança e acabou. Mas a gente acaba se enganando, né? Achando que só porque está na poupança, ou tá, né? Eu compro dólar e coloco debaixo do colchão, vamos colocar assim. Gente, tem gente que faz ainda isso, tá? Eu conheço muito. Então, fala assim, dólar não desvaloriza. Isso. E eu não preciso de me expor o meu dinheiro, quanto eu tenho. Então, quando você tem um assessor de investimentos, ele vai entender, você tem uma pessoa para você apresenta, eu tenho esse recurso. Eu não tenho tempo, meu tempo é todo para minha empresa, para os meus negócios, para minha família, eu não tenho tempo, mas você precisa conhecer um pouquinho, né? Então, a conta gotas, você vai conhecendo um pouquinho do mercado financeiro, do que todas essas notícias econômicas, políticas podem influenciar na rentabilidade do seu dinheiro, no alcance dos seus sonhos, que muitas vezes uma medida econômica que acontece, ela posterga o seu sonho, que você ia conquistar esse ano para o ano que vem. Né? Ou antecipa, né? Então, tudo isso influencia. Então, por isso que o conhecimento, ele é libertador. E a gente precisa ter um especialista, um professor, né? Hoje é falado o coaching, né? Uma pessoa que treina, uma pessoa que está ali mais próximo de você. Então, nós assessoramos você a alcançar os seus sonhos. E eu falo assim, quando a gente alcança os sonhos, nós somos prósperos, né? Quando você estiver nos seus 5 últimos minutos de vida e falar assim, deixa eu ver o livro da minha vida, o que eu fiz? Nossa, estou deixando um bom legado, estou deixando uma bela biografia, né? Consegui alcançar todos os meus sonhos, ou eu consegui alcançar os sonhos principais, ou eu percebi que alguns sonhos não eram interessantes, não faziam sentido, e muitas vezes eles iriam me impedir de alcançar algo que foi muito maior. Né? Então, eu, como assessora de prosperidade, eu prego muito isso. Nós sermos prósperos. Prósperos alcancei os meus objetivos, os meus sonhos. Eu tenho um legado, uma história escrita, e isso me faz muito sentido. Mas, como eu falei, né, o conhecimento, né, a gente conhecer, isso nos dá segurança em todas as tomadas de decisões. Legal. Bom, você está falando em sonhos, vamos falar um pouco sobre os seus, então, porque dá para ver na tua fala que você trabalha com muito propósito, né? Você coloca o dinheiro num lugar de meio para conquistar coisas maiores e mais importantes do que o próprio dinheiro. Então, ele não é um fim em si mesmo, mas ele é um meio. Foi isso que eu entendi, né, com a tua fala. Você está lidando num segmento, num cenário que é desafiador para você, né? Porque
2% dos brasileiros investem na Bolsa de Valores, enquanto que 56% dos americanos investem na Bolsa de Valores. Então, assim, é um mercado desafiador, né? Eu queria entender de você, Ingrid, como que você trabalha o teu negócio, ou seja, como que você vende, como que você chega nos clientes, qual que é a tua forma de captar novos clientes, considerando que as pessoas têm todo esse receio, né, que você contou e que as estatísticas mostram. Entendo que eu já consigo perceber a necessidade. Eu acho que esse é o principal. Eu vejo a necessidade de cada pessoa em ter uma assessoria, alguém que possa confiar realmente, para que e desinteressadamente, né? Porque, como eu disse, a gente percebe isso muito no brasileiro. Eu tenho medo de alguém tomar o que eu tenho, né? Uhum. E eu acabo desconfiando. Porque muitas vezes eu vou numa agência bancária do banco A, do banco C, do banco B, e muitas vezes eu percebo a necessidade de me induzir a um determinado produto. Né? Porque é um objetivo daquele dia. A gente tem aquela sensação de que o gerente está querendo vender, e não ninguém está querendo nos ajudar. Eles estão querendo se ajudar, né? Essa é a cultura que a gente tem e, enfim, então, de fato. É verdade. Muitas vezes você entra até numa loja, né? Eu vou comprar um eletrodoméstico, a pessoa me induz. Não, essa marca aqui é melhor. Mas por quê? Porque eu já venho pensando numa marca X. Aí você percebe que muitas vezes aquela indução não é para o meu bem, né? Muitas vezes a comissão é maior. Uma segunda intenção. Então, a gente está sempre atento. Eu acho que a gente aprendeu a ficar muito atento e se proteger muito. Né? E eu acredito assim que a gente tem que, primeiro, entender. Eu já entendo isso, que as pessoas precisam de um assessor financeiro, preciso de alguém a quem eu possa confiar, né, o que eu construí. Eu preciso acreditar que essa pessoa quer o meu bem, né? Porque ela está olhando não só o dinheiro que vai render 1% ao mês. Ela está olhando o quê? Os meus sonhos, o que eu preciso fazer para conquistar o sonho A, B e C, o que eu preciso para proteger todo esse recurso, o patrimônio, né? O que eu faço para proteger, muitas vezes, um filho que eu tenho que ele é autista, uma mãe que muitas vezes entrou numa situação de Alzheimer e eu preciso proteger a vida dela se eu faltar. Quem vai proteger a vida da minha mãe, do meu filho? Como que esse patrimônio vai chegar até eles, né? Porque eu, como brasileiro, eu já tenho desconfiança estando vivo. Imagina quando eu não estou mais aqui. E esse é um outro problema. Nós temos muito medo de falar da morte, que é algo, né, que é a única certeza que a gente tem, né? É a única certeza. E nós, brasileiros, precisamos perder o medo de falar da morte. Então, quando a gente acredita, olha, eu vou partir uma hora. Pode ser com 100 anos, mas pode ser que seja daqui a alguns minutos. Então, eu tenho que, o quê? Proteger a minha história, proteger as pessoas que eu amo e entender que, na minha falta, eu preciso deixar essas pessoas protegidas. E como que eu vou proteger, né, essas pessoas? Protegendo o meu patrimônio. E esse meu assessor, ele vai não só fazer o meu recurso render, mas ele vai pensar em proteção patrimonial. Será que eu preciso? De quais instrumentos eu preciso? Né? Eu já ouvi falar em holding. Ingrid, até onde holding é interessante? Ingrid, diversificar o meu patrimônio em outros países, né? Não só ter toda a concentração do meu recurso dentro de um país emergente, talvez num outro país, num paraíso fiscal, né? É onde eu possa entender melhor essa questão de tributação, diminuir um pouco a minha tributação, ou até mesmo buscando um seguro, né? Algum tipo de seguro, não os que são vendidos a toda esquina, mas um seguro que seja tecido, né, para mim. Né, a gente fala uma alfaiataria. O que eu preciso? Olha, eu tenho uma preocupação com os meus pais, que tem uma possibilidade de Alzheimer, ou não, ou eles vivem muito bem, pode ser que vão viver mais que eu, porque tem uma qualidade de vida excelente. Tenho filhos que precisam estudar, ou outros que são muito dependentes. Como eu faço, né, para proteger tudo isso? Então, a gente vai tecer, né, uma alfaiataria mesmo, entender os seus objetivos, os seus sonhos, sua necessidade de proteção, de cuidado e trazer para você ali várias oportunidades. Eu falo oportunidades, né, parece até palavra de vendedor, mas assim, eu falo que é uma oportunidade quando você tem ali opções na mesa que são todas boas opções e eu posso escolher qual que eu me identifico melhor. Então, como assessora de investimentos, eu tenho que entender que todos vocês que são
futuros investidores, são os meus futuros clientes, né? Eu já vou me sentir como futura assessora de todos vocês. Que assim seja. Que assim seja, exatamente. Vocês precisam o quê? De direcionamento, que eu entenda um pouco da sua vida, dos seus objetivos, das suas necessidades, das suas dores, e eu possa trazer ali para você o melhor caminho para que você escolha. Eu não vou escolher. Ingrid, eu não posso deixar de te perguntar, né, trazendo aqui para o nosso contexto do marketing de conteúdo, né, daquilo que a gente conversa lá frequentemente nas nossas reuniões, na nossa interação lá como cliente prestador de serviço. Como foi a sua vinda para as redes sociais? Eu te pergunto isso porque a Sabrina te perguntou como que é essa venda. Você falou que propaga a questão da assessoria de prosperidade. Mas até então, quando você chegou até mim, você estava com 6 fotos no perfil. Só 6. Não tinha conteúdo nenhum. Só tinha foto do marido, dos filhos. Tinha até uma que a gente acabou arquivando, né, Ingrid? Que era uma homenagem para o marido e tudo. Mas, enfim, como foi a decisão de vir para as redes sociais? Como foi esse despertar que, opa, eu preciso estar ali também? Então, eu falei, né, que os brasileiros têm muito medo, mas eu sou brasileira, gente, sou capixaba de nascença, sou do Espírito Santo, né, como o Renato também é do Espírito, vive no Espírito Santo, né, é a minha terra natal, que eu tenho muito amor e carinho, aproveito para deixar um abraço e um beijo a todos os capixabas aí de plantão, terra linda, né, e eu também tenho medos. E um dos grandes medos, acho que das pessoas, é o medo de exposição, né? Então, a gente vê hoje as pessoas se expondo de uma forma muito, eu falo até agressiva, né? Nas redes sociais. E muitas vezes, eu não conseguia me identificar. Eu não queria me expor, né? Eu acho que eu vivo muito bem, tenho, graças a Deus, muita felicidade, prosperidade na minha vida. E eu não gostaria... me expor é uma das minhas dores, né? Me expor nas redes sociais, né? Eu consigo dar uma palestra, consigo falar com as pessoas de forma muito clara, gosto disso, gosto de contato, né? com as pessoas. Mas nas redes sociais eu ainda tinha bastante medo. Mas quando a gente começa a ouvir grandes personalidades, eu percebi que de todas, que eu gosto de ouvir, né, e acho que é conteúdo interessantíssimo para nos fazer crescer, todas fazem essa mesma pergunta. Como você está usando as redes sociais para te beneficiar, né? Como que você se posiciona nas redes sociais? E aí, esse ano, essa pergunta ficou muito latente na minha mente. E eu tive que baixar a cabeça e falar, eu sou extremamente leiga, eu preciso de ajuda, né? Eu quero ir para as redes sociais. Assim como o investidor fala, eu tenho recurso, trabalhei uma vida inteira, tenho um patrimônio imenso, mas eu tenho medo, né? Então, eu preciso de um assessor. A mesma coisa, eu falei, eu quero ir para as redes sociais, mas eu quero ir com alguém que segure minha mão, alguém que possa me direcionar da melhor forma. Porque eu também tenho um problema, gente, eu sou perfeccionista. Você não está entendendo a Ingrid. A Ingrid, ela é perfeccionista ao extremo. Ela ganha de você, Vi? Ganha. Ganha, gente. Deixa eu contar rapidinho aqui. A Ingrid, quando apareceu, a gente fez primeiro a estratégia, né, Ingrid? Então, só para entender. Primeiro, a gente desenvolve uma estratégia de conteúdo. Depois, a gente vai para a execução através de outro serviço. Então, nessa parte da estratégia, demora em cerca 30 dias para ficar pronto. Nesses 30 dias, a Ingrid, por conta própria, contratou um fotógrafo, fez as fotos maravilhosas. Ficaram lindas, eu vi. Maravilhosas, fez vídeos também, que a gente tá com uma biblioteca de vídeos lá, uma videoteca, né, gente? Uma videoteca lá muito interessante pra gente usar aí nos próximos, nas próximas semanas. Assim, né, Vi? Nossa Senhora, colaborativo, gente. Comprometido. Nossa Senhora, é meu sonho. Então, ela realmente, eu percebi que era uma dor dela, essa questão. É ainda, né, Ingrid? Porque por mais que ela tenha dado esse pontapé inicial aí, ela ainda tem alguns bloqueios que a gente vem trabalhando. Então, desenvolvo o roteiro para ela do que ela precisa. Uma coisa muito interessante que a Ingrid fez recentemente, ela estava num evento, num torneio de golfe,
Exato. Chiquérrimo, chiquérrimo, que a XP preparou, né? E aí ela me falou, ó, tô aqui num torneio de golfe e eu queria explorar isso melhor. Falei, então me dá uns minutinhos aí que eu vou te mandar umas ideias. Aí eu mandei umas 5, 6 ideias para ela de fotos e vídeos que ela podia fazer lá. E me conta, como que tá sendo isso para você, essa experiência nas redes sociais? Você acha que tá cumprindo o objetivo? Você acha que é por aí? O que você sente? Conta a sua experiência dessa questão do bloqueio. Como que você faz para superar esse bloqueio? Porque eu te garanto, Ingrid, inclusive foi o tema do nosso primeiro podcast, né? Muita gente tem medo da exposição. Só antes da Ingrid responder você, Vi, eu só quero dar um destaque para algo que ela falou sobre a importância de ter alguém para conduzir, né, nos investimentos. E que maravilha Olha, eu levantando a mão aqui. Que maravilha que ela sabe que se ela é a pessoa que estudou mais sobre finanças do que os outros, portanto, ela pode conduzir nessa área, ela precisa, né? Ela teve essa consciência de falar, puxa, eu estudei sobre isso, né? Tem alguém que estudou mais sobre marketing de conteúdo do que eu. Então, da mesma forma que eu quero que me busquem para me conduzir, eu preciso buscar alguém para conduzir. Então, perfeito. É a gente fazer o que a gente prega, né? Fazer o que a gente vende. Exatamente. Show. Como o meu maior medo era o medo de exposição, eu procurei uma amiga que eu admirava todo o conteúdo dela e falei, amiga, como que você faz esse conteúdo? Aí ela me explicou todas as dores que ela teve desde o início e ela me disse o seguinte, olha, tem uma pessoa que eu admiro e que essa pessoa ela será a minha condutora, mas eu tô com uma viagem para a China, fala com ela. Eu liguei para a Vi. Aí falei, Vi, me fala um pouquinho do que você faz. Foi muito interessante que ela me mostrou o que é ser uma conteudista, gente. Assim como você que quer ir para o mercado financeiro e tem medo, né? A gente sempre busca uma indicação, uma boa indicação. E aí eu queria ir para os meios digitais e tinha todo esse bloqueio, mas eu me lembrei, né, que eu prego isso. Busque um assessor para te guiar ali nos seus investimentos, para você atingir a sua prosperidade, né? Então eu pensei, deixa eu buscar alguém que possa realmente me conduzir para esse terreno que eu não conheço e que eu tenho medo. E aí, na conversa, foi muito interessante, porque ela me apresentou um mundo novo que eu realmente não conhecia. Eu acompanho, sigo muitas pessoas e vi a importância de todas as pessoas que eu ouço, né? O que você está fazendo, como você se utiliza dos meios digitais para se promover o que você faz, promover o que você pensa, né? Então, eu busquei uma excelente especialista para me conduzir, tanto na parte de conteúdo, tanto quanto na parte da exposição da imagem, né? E que, para mim, isso foi, assim, um divisor de águas. Eu consegui entrar nesse mundo e ela me respeita. Ela respeita o meu tempo, né? Assim como eu, como assessora de investimento, preciso respeitar o meu cliente. Eu quero ir, Ingrid, fazer uma carteira de ações só que ele nunca investiu. Como ele vai lidar com o mercado mais agressivo, né? Então, eu preciso segurar na mão, apresentar um pouquinho do mercado financeiro. Nós vamos entrar nas ações, mas vamos estudar esse mercado, estudar o que mais encaixa no seu perfil hoje e depois nós vamos aumentando essas doses. Preciso da renda fixa também, ele vai entender o que precisa. E assim a Vi fez comigo, ela me mostrou o que eu preciso, né? Trouxe para ela, assim, todo um conteúdo. Gente, ela fez uma entrevista, eu achei que ela escreveu um livro sobre a minha vida. No final, eu falei assim, eu tô me sentindo como uma psicóloga, que bacana. Mas é isso. Foram quase 3 horas de reunião. O assessor, você precisa olhar o assessor, né? O seu assessor digital, o seu assessor de investimentos, enfim, o seu médico, como uma pessoa que precisa conhecer um pouco de você, realmente ler a história da sua vida, até o momento e os seus desejos, para que a gente consiga, dentro disso... Gente, quando eu mando os textos, eu mando para ela, olha, eu preciso falar sobre isso, isso, isso. Aí ela escreve assim, quando eu leio, eu falo assim, fui eu que escrevi isso, não foi ela. Como que ela consegue, né, entrar, pegar a minha mente e escrever? Eu tento fazer isso, às vezes, quando eu vou comprar um presente para alguém, eu falo assim, o que essa pessoa gostaria? Não que eu gostaria. Essa pessoa gostaria disso, isso combina com ela. Uhum. E ela consegue ver isso. Então, é isso que eu também procuro para os meus clientes. Assim, olha, essa cliente, eu sei que ela é conservadora, mas ela quer ir para o mercado de ações, eu vou com ela. Mas, olha, segura aqui na minha mão, nós vamos passar aqui nessa ponte, tá? Tá tudo bem.
A gente vai testar, vamos experimentar. Você gostando, a gente coloca um pouquinho mais de quantidade. Você não gostando, ok. A gente volta para o conteúdo anterior, para o momento anterior. E é assim que a Vi fez comigo. E eu me senti muito mais à vontade. E aí, ela me motivou tanto naquela primeira conversa que eu já liguei para uma amiga, que eu entendi que eu preciso ter uma aproximação. Então, eu liguei para uma amiga que ela me acompanha nas fotos e alguns vídeos desde quando eu tive meu primeiro filho. Eu tenho 2 filhos, né? Um de 6 e outro de 8. E ela me acompanha e eu falei assim, Lilian, né? Eu falo o nome que é uma fotógrafa e uma pessoa maravilhosa. Falei, Lilian, preciso de você. Preciso fazer isso, isso e isso. E ela prontamente já chegou lá com todo o maquinário, fui para o meu escritório, gravamos lá, fizemos fotos e preparei todo um conteúdo do que eu queria falar, junto com a Vi, e fui gravando e falei, Vi, aqui um monte de conteúdo para você, um monte de fotos, um monte de vídeo, ver o que é interessante. Mas eu entendi também que eu precisaria compor aquele personagem, né? Agora, eu sou a Ingrid mãe, eu sou a Ingrid, assessora de investimentos, e agora uma Ingrid, assessora de investimentos nas redes sociais. Conteudista. Conteudista, exatamente. Então, eu preciso me preparar para esse momento. E me preparando para esse momento eu preciso me sentir à vontade dessa forma, né? Isso. Então, eu mergulhei... encontrar a tua própria voz, teu próprio jeito, né? Eu mergulhei nesse mundo e o mais bacana a Vi, ela respeita o meu tempo, né? Como eu falei, quando a pessoa começa a investir, eu não posso... às vezes eu quero que ela... Olha, você não acha que você é extremamente conservador, mas tem esse investimento, esse, que faz parte do seu perfil. Poderíamos... Ingrid, mas eu não me sinto à vontade para esse investimento. Prefiro ainda continuar nesse mais básico. Eu tenho que respeitar isso. E sempre trazendo conhecimento, porque no momento certo ela vai saber, ela já sabe que ela precisa... ela tem ali uma oportunidade melhor e que ela precisa conhecer mais, se sentir mais à vontade para dar esse segundo passo. E a Vi me respeita nisso. Ela fala assim, você não gravou hoje? Você não gravou amanhã? É só pegar o celular todo e gravar. Santo dia. Cadê meu vídeo, Ingrid? Eu falo assim, eu sou muito perfeccionista, eu não consigo simplesmente pegar um celular e olha, gente, é isso, isso, isso. Por mais que eu entenda o meu conteúdo, por mais que eu me sinta muito à vontade com o atendimento ao meu cliente, mas eu ainda não me sinto tão à vontade nas redes sociais. Não, a exposição da minha imagem ainda me deixa um pouco insegura. Mas eu estou trabalhando bastante isso, né? E está indo muito bem. Tá indo muito bem. Inclusive, eu não posso mesmo. deixar, antes de finalizar, porque a gente já está indo para a reta final, de agradecer a doutora Adriele Massaro, que foi quem indicou a Ingrid para mim. Doutora Adriele, foi um presente e eu tô esperando você. Você já voltou da China, ó. Oi, Ingrid, sabe que isso que você falou me lembra algo que eu sempre digo, que é o seguinte: quando a gente vai contratar um profissional, a gente tem que entender se o ponto de vista sobre aquele tema desse profissional bate com o nosso. Que é isso que você faz com os teus clientes, é isso que você encontrou, essa identificação com a Vi, né? Será que o que eu penso, o que eu gostaria, o que eu vejo sobre redes sociais, será que essa profissional vai combinar comigo? No meu caso, né, também, a empresa vai contratar um treinamento. Será que o ponto de vista, a forma de ver vendas que a Sabrina tem bate com o jeito que eu vejo vendas? Porque, de fato, as pessoas são diferentes, os temas são muito amplos, então... Que bom que deu esse match aqui, né, entre todas aqui. E realmente essa é uma dica boa, né? Quando você for contratar um profissional, entender se dá esse match. Eu acho assim que é muito interessante você se enxergar na posição do outro, né? Eu acho que essa eu falo que é uma dos principais conceitos que eu carrego para mim. Então, se eu estarei atendendo um cliente que todo o patrimônio dele é 300 mil reais, ou eu vou atender um outro cliente que todo o patrimônio dele é 300 milhões de reais, eu simplesmente me coloco no lugar dele para que eu possa enxergar que a importância daquele patrimônio para ele, para mim, 300 mil e 300 milhões, né? Às vezes a gente fica assim, nossa, mas 300 milhões, você atendo clientes de... eu esse ano fui premiada na XP porque eu consegui uma captação de R$500 milhão, né? Foi muito interessante. Mas, assim, a gente entende que é a mesma dor. O cliente precisa ser bem remunerado, com segurança e que eu entenda os objetivos do que ele precisa, né? Eu preciso me colocar no lugar dele. Quando eu me coloco no lugar dele, eu vejo aquele montante, né, como algo
extremamente importante. Então, tem pessoas que 10 mil reais é o patrimônio da vida dela e eu tenho que tratar com a mesma segurança, com a mesma, o mesmo profissionalismo, né? Então, o que é muito interessante é que quando eu iniciei com a Vi, ela conseguiu se colocar no meu lugar, sentiu as minhas dores, sentiu as minhas necessidades, viu quem são os meus públicos. Eu acho que ela consegue muito isso por ser uma ghostwriter, né? Como ela disse, isso é interessantíssimo. Quem lê um livro, você fala assim, nossa, foi ele que leu. A mesma pessoa que leu, ela fala assim, fui eu que escrevi. Então, isso é muito importante, se colocar no lugar da outra pessoa para você entender as dores, entender, né, as facilidades, as alegrias e a gente ir passo a passo, seguir no passo daquela pessoa. Então, assessor de qualquer, seja de prosperidade, seja um assessor, né, de redes sociais, de mídia, enfim, um médico. Quando a gente se coloca no lugar do outro, essa empatia é algo assim, eu falo que é o segredo. É o segredo de uma boa condução de todos os trabalhos. E é isso que eu procuro fazer e é isso que a Vi faz muito bem, né? É a gente se sentir à vontade com outra pessoa. Tem uma coisa que eu costumo dizer que é muito importante. Aliás, essa frase não é minha, né? Um gestor que eu tive, ele falava muito essa frase, para mim foi um ensinamento para a vida e que hoje eu utilizo no meu trabalho colocar os óculos do cliente, né? Então, é como se eu colocasse o óculos do cliente para realmente escrever ali no tom de voz dele, no tom de voz que a gente precisa se direcionar à persona que a gente constrói lá na estratégia, para que faça sentido. Porque se eu for ali escrever do meu jeito, o meu tom de voz é um, o tom de voz do cliente é outro. A minha persona é uma, a persona do cliente é outra. Então, realmente, a gente precisa ter esse jogo de cintura. Muito legal, muito obrigada, viu, pelo feedback. Eu tive uma super prova social, hein? Acho que é a maior prova social da história. Maravilha. E tá linda a página dela mesmo, tá muito bonita. Muito obrigada. Me sigam lá depois, porque é bacana. Por favor, me sigam. Estou no Instagram. Olha que incrível, gente. Vamos no lá. Instagram, no LinkedIn, no WhatsApp. No Facebook. Facebook, exatamente. Ingrid Mendonça XP, no Instagram, no Facebook. E no LinkedIn também. Exatamente, tá? Mas eu atendo clientes no Brasil inteiro, né? E hoje nós administramos um volume de mais de 21 bilhões de reais. Tanto pequenas fortunas, né? Como eu falei, valores de 300 mil em diante, nós administramos e tanto com investimentos que estão aqui à nossa disposição no mercado nacional, como no mercado internacional, como numa necessidade de formação de uma hold, de trazer realmente um pouco de assessoria, direcionamento em tudo que você precisa no mercado financeiro, né, para a sua prosperidade, vamos colocar assim, para você alcançar aí, fazer todo o recurso que você alcançou. Ficou ruim, não gostei. Deu enrolada. Vai de novo, sem Vai de problema. novo. Por onde começo? Fala do escritório SVN, que é o maior dessa parte. Isso. Eu faço parte do escritório SVN, o maior e melhor escritório da XP hoje no Brasil. Nós hoje estamos em 11 cidades, em grandes 11 cidades espalhadas pelo país. Temos unidades digitais também, mas atendemos clientes em todo o território nacional. Inclusive, auxiliamos todo cliente na formação de holdings patrimoniais, na gestão de recursos fora do país. Muitas vezes você precisa abrir uma empresa offshore para diversificar o seu risco Brasil, né? Vou deixar meu recurso todo, muitas vezes, dentro de um país emergente, quero levar para uma moeda mais forte, dolarizar um pouco, a gente consegue trazer todo esse expertise para o cliente. Então, se o seu recurso é 300 mil reais ou 300 milhões de reais, nós estamos prontos para atendê-lo da melhor forma, com toda uma equipe extremamente formada, né, para sermos aí os melhores assessores, né? Meu objetivo é ser a sua melhor assessora, né? A sua melhor assessora e que faça você alcançar toda a sua prosperidade. Então, uma assessora realmente de prosperidade, que é o que eu desejo ser para você que está nos ouvindo,
para vocês, né? Opa. É mútuo, eu desejo Exato. que você seja. Eu também desejo que você seja a minha, tá? E eu falo sempre que o fundador da XP, né, o Guilherme Benchimol, ele tem uma frase que nos acompanha e que eu falo que é uma frase de grande efeito, que é sonho grande, mente aberta e espírito empreendedor. Então, quando você tem um sonho grande, o meu sonho grande é ser a melhor assessora de investimentos que o meu cliente considere, né? Olha, ela realmente me pegou na minha mão, me fez conhecer o mercado financeiro, me fez entender a dinâmica dos investimentos nacionalmente, internacionalmente, me ajudou em toda a proteção de um patrimônio que eu achava que eu não precisava ter, e isso para mim foi excelente. Então, esse é o meu sonho grande, né? E isso faz com que eu me sinta próspera, porque eu trouxe prosperidade para a vida das pessoas, isso me enche de alegria e motivação para continuar, né? Abrindo e fechando o nosso podcast com a frase do Guilherme Benchimol. Tomara que você assista o nosso podcast, porque você foi bem lembrado aqui pela Ingrid. Exatamente. Ingrid, muito obrigada por ter vindo. Foi um prazer te conhecer pessoalmente, né? É um prazer receber você aqui. Amanhã a gente vai almoçar juntas, né? E espero que você tenha gostado também de estar aqui conosco. Muito obrigada, viu? Muito obrigada, Vi. Muito obrigada, Sabrina. Essa foi uma oportunidade ímpar na minha vida. Fico muito feliz e um grande passo, né? Já se falou lá no passado, um grande passo para a humanidade. Foi um grande passo para a minha vida, gente. Uma pessoa que há 4 meses atrás tinha 4 fotos, né? 5 fotos 6. no Instagram. 6. E hoje aqui num podcast, né? Me tornando aqui, né? Como as meninas falam, uma magnetiza, né? Uma magnética. Uma magnética. Com a gente. Gente, sou uma magnética. E muito feliz de estar aqui, essa oportunidade ímpar na minha vida. Um divisor de águas. Obrigada. Perfeito, obrigada. A gente te agradece muito. Bom, então a gente conversou com a Ingrid Mendonça, ela que é consultora de prosperidade, não só de investimentos. Isso porque cada pessoa tem um sonho diferente. Então, a Ingrid precisa entender qual que é o sonho de cada um para poder manejar ali o dinheiro, o investimento e o futuro financeiro das pessoas de acordo com o perfil de cada um. Então, essa personalização é bem importante, né? Bom, então, ela nos contou que prosperidade, em geral, passa pelo dinheiro. Agora, o quanto de dinheiro, como você vai cuidar desse dinheiro, é importante que você tenha alguém para te conduzir. Assim como ela precisou de alguém para conduzir ali em marketing de conteúdo e encontrou a Vi. Assim como, no meu caso, os clientes, as empresas que precisam de alguém para conduzir a equipe em vendas me encontram. O importante que a gente falou aqui é isso, né? Que quando você vai contratar algum fornecedor, você tenha match com o pensamento da pessoa para ver se bate com o seu e assim vocês conseguem prosperidade juntos, certo? Sim. E então, te agradeço muito. Peço que você que está nos assistindo aí, magnéticos, nos sigam nas nossas redes sociais, sigam o Magnetiza. Conta aí, Vi. Magnetiza Cast no Instagram, no TikTok, no Spotify e no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Se você ainda não segue, passe a seguir. Você nos ajuda. E se você deixar um comentário e nos prestigiar, a gente vai ler o seu comentário aqui também. Muito obrigada pela audiência. O próximo tema, Sá? O próximo tema é como manter uma organização pessoal para lidar com o conteúdo e os follow-ups com os clientes. Isso que você vai ver no próximo episódio aqui do Magnetiza Cast. Não perca! A gente se encontra no próximo episódio. Até lá! Até lá!